Olá, dias atrás eu fui questionado sobre um vídeo que postei nas redes sociais sobre a reforma política. Um vídeo longo, é verdade, e aí me perguntaram, mas afinal, você é a favor ou é contra a reforma política? Olha, da maneira como a reforma está sendo proposta no Congresso Nacional, eu sou terminantemente contra. Sou contra, em primeiro lugar, porque uma reforma dessa natureza, uma reforma necessária, diga-se de passagem, ela só pode ser feita, ela deve ser feita por um Congresso que tenha legitimidade, um governo que tenha tranquilidade para governar e, acima de tudo, que não haja esse mar de denúncias que há no atual momento e parlamentares sobre os quais há uma série de dúvidas e uma série de suspeitas. Em segundo lugar, eu sou contra, porque uma reforma política ela precisa ser profunda ao ponto de mudar as regras do jogo de modo que garanta mais representatividade, mais participação e atualmente com tecnologias, por exemplo, à disposição da população, como já existe internet, aplicativos, smartphones, etc., que haja uma participação mais efetiva da população. Isso sim é uma reforma, e não apenas mudando determinadas regras para eleger aqueles que sempre são eleitos repetidamente. Em terceiro lugar, eu sou contra por causa do tal fundo de campanha para financiamento das campanhas políticas. Não que eu seja contra ao fundo público de campanha, porque em tese, em teoria, sou favorável, mas da forma como ele está, bilionário, 3,5 bilhões de reais destinados a esse fim, nesse momento em que há uma profunda crise econômica no país. Mas pior do que isso, um fundo que, ao que tudo parece, será destinado para aqueles parlamentares, aqueles candidatos que sempre se repetem no cenário político brasileiro. Por último, eu sou contra, porque da forma como o distritão está sendo proposto, haverá uma repetição de candidatos e candidatas, parlamentares, homens e mulheres que já estão no poder. E convenhamos, uma série deles, um percentual bastante significativo de pessoas acusadas de corrupção, envolvidas em inquéritos policiais, judiciais e que tem aí uma série de dúvidas e descontentamento da população com relação aos seus nomes e às suas posteriores, futuras candidaturas. Sou contra, portanto, porque o sistema representativo, apesar de ele apresentar inúmeras falhas e inúmeras questões que precisam ser aprimoradas, ele ainda é um sistema que garante que parlamentares de grupos minoritários, especialmente partidos políticos pequenos que têm identidade ideológica, muitas vezes se colocam como oposição aos governos que aí estão e são vozes críticas necessárias nesse cenário. Concordemos nós ou não com suas posturas e seus posicionamentos momentâneos ou permanentes, mas são, enfim, figuras que apresentam uma voz crítica ao sistema de coisas como ele está. Uma reforma é necessária, mas não dessa forma, assodada, apressada, superficial e que repetirá em 2018 mais do mesmo, sem renovação, sem a oxigenação necessária que uma sociedade precisa. Uma sociedade que se pretende democrática, representativa e, acima de tudo, em que a população seja ouvida e atendida nas suas necessidades.